Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani e hoje com muito carinho a gente vai receber aqui esse professor, esse amigo, esse colega de conselho, nosso querido, amado Peyon. E eu logo hoje, no dia do aniversário dele, então para mim é dupla a alegria de recebê-lo aqui em nossa casa. Muito obrigada, tá, querido, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma oportunidade, né? Chegar nessa altura da vida ainda está assim, podendo contribuir dentro de conselho de contabilidade, palestras, a um pouco da minha multivivência na trajetória profissional que eu tive, com o meu olhar. Então, não são dogmas, mas são como eu vejo as coisas hoje, aos 76 anos, conversando com jovens profissionais, com sonhos, e na faixa de 40, 45, eu já passei por isso. Então, às vezes, eu sei qual é a emoção que eles sentem, né? Então, é muito interessante isso, né? Eu fico muito feliz, honrado por estar aqui com vocês, né? É a primeira vez que nós estamos aqui nesse tipo de situação, embora já tenhamos participado em alguns momentos de salas de aula, etc. Com certeza. Bom, obrigada, querido. Tranquilo. Obrigada. E temos aqui também Carlos Marinho, abrilhantando, né, a nossa mesa. Muito bom ter você aqui. Carlos anda com a agenda lotada, quase não tem participado dos meus podcasts, né? Mas obrigada, Carlos. Eu tenho que caprichar um pouquinho, melhorando a minha agenda, né? Ganhando mais espaço para estar aqui no Pod Dani, né? Mas a Dani também tem que vir no Pod Doctor, que é o podcast do Carlos Marinho. Bom, gente, para nós, receber você aqui, Peyon, é assim, uma alegria muito grande. Até porque ele já chegou trazendo alegria. Todo mundo batendo palma, sorrindo, é uma coisa assim incrível. E é a sua experiência, seu espírito, a sua motivação, a sua energia contagiando, né? A sua experiência toda como profissional, como professor. Já foi meu professor, foi professor da Dani, e isso nos deixa assim muito gratificados por poder bater esse papo com você, um papo descontraído, um papo de profissionais, um papo de experiência, para a gente contar um pouquinho aí da sua história, você contar, na verdade, a sua história, a gente poder contribuir um pouquinho. Nós fizemos parte como alunos, né? Um pouquinho lá da sua história como professor, mas é muito bacana e muito gratificante a gente estar aqui nesse momento tão especial. Dani, obrigado pelo convite, né? Obrigado, Peyon, também, né? Por estar aqui participando conosco e ter me recebido aqui no seu podcast. Porque hoje, Peyon, o podcast é seu. É o Pod Peyon. Ficou o gancho. Pod Peyon. Eu posso. Pode. Feliz aniversário também, porque hoje, gente, é o aniversário do Peyon. Muito 76. Muito bem, parabéns. Muitos anos de vida, muita saúde, que você continue com essa alegria, né? Sempre uma palavra de amor, de carinho, de confraternização. Fomos juntos pra Fortaleza, não foi? Fomos. Ficamos lá juntos, foi mó barato, né? Não foi? Foi. Tomamos sorvete, né? Ficamos lá na beira da praia, foi uma delícia, não foi? Então são essas coisas que eu acho que a gente tem que guardar no nosso coração pra nossa vida, né? Claro. As amizades que a gente faz e os momentos bons que a gente passa junto. E esse intercâmbio técnico-cultural que o Conselho Regional de Contabilidade permite essa integração é uma valorização de toda a classe, porque nós somos eleitos pela categoria. Então, é necessário, inclusive é uma das propostas do planejamento estratégico, né? Então, nós cumprimos claramente essa meta, vamos dizer assim, através desse intercâmbio. Agora vamos ter vários Conte Rio, né? Já acabamos um muito bom em Macaé, vem o de Teresópolis, vem agora em Miguel Pereira, que é a terra dos dinossauros. Eu vou, mas não tem nada a ver com dinossauros. Né? Eu sou o dinossauro lá. Tá vendo um aqui, então... Dinossauro, eu sou da época de livro de capa dura. Hoje é só. Né? Hoje é e-book. E-book. Hoje é tudo PDF, digital. Né? Tranquilo. Então, pra gente começar, Peyon, queria que você falasse um pouco como é que você ingressou na contabilidade, né? De onde veio isso? Contar o início lá da sua história. Bom, na verdade, eu sou fruto da classe média urbana da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu nasci em Copacabana eu me criei. Então, a primeira noção de organização que eu tive
ainda que empírico que fosse, foi a família. A família é a primeira organização, né, que as pessoas... Aí você tem algumas coisas que a família... Tem famílias organizadas e tem famílias desorganizadas, assim como no mundo das empresas, né? Exatamente. Enfim, eu sou de uma época que eu não sentava sem camisa na hora do almoço, do jantar, na mesa dos meus pais. Eu levantava, colocava a cadeira que eu tinha sentado embaixo da mesa e tal. Isso dentro de casa. Aí eu me lembro mais ou menos, até 1958, quando eu fiz 10 anos, a partir dali que eu me lembro melhor das coisas. Antes eu não me lembro. Mas eu sei que a família foi fundamental em alguns hábitos que eu cultivo até hoje. E depois, com uns 10 anos mais ou menos, eu fui para outro tipo de organização, que eu fui coroinha na Igreja Nossa Senhora de Copacabana. E aí também tem disciplinas, né? Sim. Que coisas que eu incorporei na minha vida e trago até hoje, né? Coisas assim como lealdade, né? Como organização. Eu sou cartesiano, eu não tenho uma inteligência muito... não sou bem dotado de inteligência, mas faço o meu. Eu diria que eu sou um nota 7, né? Às vezes eu sou 6, às vezes eu subo até 9, dependendo do momento. Bom, para nós você anota 10. Essa A minha é 11. Essa é gentileza. Mas eu reconheço as minhas limitações, né? E aí, então, foi muito interessante, porque eu vivi uma época áurea de juventude, década de 60, e eu servi o exército. Outra forma de organização, né, que repercute até hoje na minha vida. Então, era num momento assim que eu tinha que ser disruptivo no exército. Todo mundo fala que a disrupção vem agora, inteligência artificial, Sim. etc. Mas todo mundo cabeludo por causa dos Beatles, e eu tendo que cortar aquele cabelo de reco, que hoje é a moda do jogador de futebol, do artista, etc. Então era um choque, porque eu tinha que ter essa disrupção de aceitar. Eu saía até escondido, porque todos os meus amigos cabeludos, na turma de esquina, aquele negócio, e eu com aquele cabelo me sentia até meio envergonhado, sabe? Nas festinhas, com as rastapé que chamava. Mais uma vez, volta a disciplina, não é? Organização. Ali no quartel, eu servi no Leblon, era o 8º grupo de artilharia de costa motorizada. Foi de onde eu servi também. Também serviu lá? Também. Aquele campo de futebol e tal, o Corpo da Guarda na ladeira. Exatamente. E atrás era a rua, que eu não me lembro qual era o nome, em frente ao campo do Flamengo, tinha um canal assim. E o acampamento era em São Conrado, que era mato. Hoje, né, a gente saía com um canhão, metralhadora. Peter Armstrong, 152,9 milímetros. Exatamente. 154, era uma coisa assim. Não, era. Tinha que fazer uns cálculos lá que eu nem sei mais. O levantamento. Exatamente. Então, a disciplina era... E se você não acompanhasse a disciplina, você tinha penalidades, porque você ficava no pernoite, não é? Então, coisas assim que você tem que fazer para sobreviver. Porque tinha a regra geral, né? E tinha a regra do como é que chama? O alojamento. Porque ali no alojamento que o bicho pegava, né? Porque ali era cada um na sobrevivência e tal. E aí eu percebi um olhar sobre liderança. Então eu trouxe essas coisas para o mundo das organizações, inclusive sala de aula. E 18h30 não é 18h31, não é 18h37. Então disciplina as organizações para não desandar o angu. Com certeza. Então eu tenho um olhar sobre liderança muito... pragmático seria? É do que eu observo, né? Pode ser que sim, pode ser que não, alguém pode não concordar, claro. Mas eu entendo que o líder é alguém que tem uma capacidade ou um poder de influenciar o comportamento de outras pessoas. E essas pessoas o seguem porque entendem que ele está fazendo a coisa correta naquele ambiente cultural, valores, etc. Então, esse é o líder. Não precisa ser o que vai dar prêmio ou o que vai dar punição.
Não é? Porque Você quer aí, dizer, então, que provavelmente você pode identificar um líder no meio de um grupo que não seja o chefe. claro, é isso que é. Ele pode participar de qualquer camada na estratificação da organização. De repente é uma pessoa que nem ocupa a chefia, não é? Não precisa permear ou punir, e pode estar até na pirâmide, na base da pirâmide, até no cafezinho, na Importante cozinha. identificar isso, né, Pedro? Muito, porque contamina. Se não deixar, é como diz, né? Você de vez em quando tem que sacudir a mangueira, que as maçãs, as mangas podres caem, né? Então não contamina. Então eu tenho essa visão do líder. Senão é um sargentão no bom sentido, de Sem UPP, dúvida. alguma coisa assim. E você tem líder no quarto setor também, Sim. que é esse que a gente vê toda hora aí na televisão. E assim eu fui tocando. A geração de 60, aí saí do Exército, me mudei para São Paulo, passei um ano. E quando eu cheguei em São Paulo, com uns 20 anos, foi numa empresa de Cubatão, até era a parte. Negócio de petróleo. Morava na Avenida Angélica e trabalhava no Conjunto Ossa 1. Então, o que você sabe fazer? O que eu sei fazer? Eu saí do Exército. Fui para lá, pô. Então, bota ele aí no arquivo morto. Eu não estou entendendo nada. Isso é coisa de militar quando sai do exército. Porque quando eu saí, eu também fui trabalhar como auxiliar de escritório no arquivo morto. Eu comecei minha primeira carteira assinada como praticante de escritório. Em 1969, em São Paulo, longe de casa. Estava morando até numa pensão. Coisa de juventude. Enfim, aí fui para lá. Aí eu escutava, ficava numa sala menor do que essa, talvez. Aí tinha um cara lá com aquela máquina, subia uma folha, aquela máquina subia uma folha RUF, né? De contabilização. Então eu não sabia exatamente o que era. Mas antes eu tinha trabalhado 3 meses no almoxarifado de um banco. E ali eu tinha umas fichas Cardex, que era um negócio cheio de ficha, e eu tinha que fazer o boletim diário do almoxarifado. Eu nem sabia para quê, mas já era o meu primeiro contato com a contabilidade, porque ia para o estoque fazer a parte né? Comecei e tal, estudando aqui, estudando ali, aí parava, enfim. E aí eu, depois de São Paulo, fiquei um ano, não aguentei e voltei para o Rio. Vou fazer o quê? Ficou um ano meio parado e tal, mas com a família e tudo. Aí acabei indo para o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Mais uma vez, era aqueles discos magnéticos. E lá eles eram engraçados, porque isso em 1974, 71, 72. Eles já tinham uma ideia de departamentalização por área geográfica, 7ª URO, como tem na Receita Federal e tal. Sim. Então, isso para mim, hoje, trabalhar no Conselho Federal de Contabilidade é muito simples, porque esse modelo de organização, de departamentalização por área geográfica, vai se transformar em algum momento em densidade demográfica, por agrupamentos, como tem a região fiscal, 7ª região fiscal, Sim. etc. É muito mais fácil você ter uma sede em Brasília, como o SERPRO fez, e criou unidades regionais pelo Brasil, faz aquelas contas de interferência. Debita aqui, acredita no regional, do regional consolida na sede, da sede vai para o TCU, etc. Enfim, o modelo de organização refletido na contabilidade, né? E aí passei 10 anos fazendo análise de conta. Análise de conta, não é análise de balanço, não. 10 anos. Nossa, aí dava diferença, tinha comprado. O que faz com isso? Bota para resultado, mês que vem a gente vê e acerta e tal. E aí fui ficando. Aí fui para Recife, porque a Infraero fez um modelo de organização. Aí minha área era de Ilhéus até Teresina. Eu já estava trabalhando em contabilidade mesmo. Em 86 que eu fui para lá. Mas para chegar em 86, eu tive que entrar na faculdade em 78. Na Faculdade Moraes Júnior.
Depois eu vim até ser professor dela, na Buenos Aires, com o Regente Feijó, aqui no centro do Rio de Janeiro. E era anual. O curso, vocês estudaram lá também? Sim, sim. Era anual e 3 dias na semana ou 4 dias na semana e um sábado de manhã ou de tarde também, Mas eu, morando em Copacabana, trabalhando na Ilha do Governador, era muito difícil. Eu tinha que bater ponto, tinha aquele regime da aeronáutica, que é empresa pública, que é outra coisa, porque o Conselho de Contabilidade também é autarquia, é um modelo diferente de você chegar aqui e ser o dono da empresa, enfim, tem certas limitações. E aí eu na Moraes Júnior, Dani, eu entrei em 78, saí em 86, foi quando eu fui embora para Recife. Minha área de atuação era de Ilhéus até Teresina, então eu fazia essa área. Fui eu, a mulher, já 2 filhas, né, pequenas. E aí eu demorei muito tempo na faculdade. Eu saía de Copacabana, ia até o Galeão, né, que trabalhava na construção do aeroporto. Aí já era milagre brasileiro, 1970 e pouco, Porto de Rio, Niterói, Angra, o aeroporto supersônico, como se ele voasse. Ele não voa, vai receber avião, que era aquele avião da França que vinha, Concorde, até... Aí eu levei 8 anos para me formar, por causa daquele botequim da esquina. Era muito difícil. Eu também bebia muita água de coco lá, Pedro. Água de coco. Naquela época não tinha nem 51, era as cachaças de São Francisco, né? Aí tinha uma turma de estudantes, chegava com fome. O que a gente fazia? Comia ovo cozido do botequim que tinha ali e ficava tomando 1, 2, 3 aí, bom. Aí isso me atrasou um pouco. Eu tranquei matrícula, voltei. Mas sempre pensando assim em lealdade, não é? Se entregar para aquilo que está fazendo. Porque se você é da turma de rua, não tinha esse negócio de celular. Hoje é cabeça, tronco, membros e celular na palma da mão. Mas naquela época não tinha celular, você tinha que se reunir nas esquinas. Aí eu me lembro que tinha a turma do Meyer, que era a Galeria Imperato, tinha a turma da Sans Penha, no Palheta, que era né? Tinha a turma lá de Copacabana, Urca, Leme. Então, às vezes, eles se estranhavam assim, enfim. Então, ou você está de um lado ou não está. É verdade. Entendeu? Ou você não vestia a camisa. Hoje você pega, talvez, respeitosamente, a geração Z, mas eu saía da Ilha do Governador, trazia aquele livro diário para registrar aqui na junta, vinha com aquele negócio de capa dura. Se de repente você pega um garoto desse aí mais recente, pede para ele ir ali, tá com muito sol, vou depois e tal. Então, é complicado. Vai chover semana que vem, né? Então... Melhor não ir hoje, não. Contam aí no Google que o rapaz pediu a chefe dele para ir ao médico. Aí, não sei se você leu isso. Isso aí gerou uma confusão danada. Né? Aí ela foi mais... botou um obstáculo, disse, vai, mas traz o atestado e tal. Ele chorou, porque está desconfiando de mim e tal, enfim. É uma outra... Né? E nós conseguimos construir no Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro. O Rafael Machado iniciou a gestão dele em janeiro de 2024. Então, um jovem muito talentoso que veio dar andamento, né, àquela construção anterior e criou algumas modificações, como ele diz, mentalidade, ambiência e conhecimento. Né? Então, isso a cultura contaminou. Então, nós estamos vivendo uma fase da contabilidade que eu vejo que é muito saudável, tecnicamente falando, e socialmente também, porque já há uma preocupação com o plano mental do profissional da contabilidade. Algumas organizações, eu não sei como vocês tratam isso aqui, mas já se preocupam com aquela tipo de atividade física, às vezes até durante o próprio expediente, dá uma meia hora para a pessoa fazer um relaxamento e tal, porque a pressão é muito difícil.
muito fechamento, etc. E eu vejo, às vezes, alguns colegas fazendo reivindicações que não são competências do Conselho Regional de Contabilidade. E eu encaro mais como um desabafo, porque o Conselho Regional de Contabilidade também é uma autarquia que tem limitações legais, não é? Às vezes eles pedem para fazer tabela de honorário. Não faz sentido isso. Normalmente são aqueles que estão entrando agora e não viram a história, que a gente vai repetir por que não é possível, né? Entre outras reivindicações que são muito comuns, por que o Conselho Regional de Contabilidade não vai lá na Receita Federal e manda mudar o prazo? Assim, não pode. É a mesma coisa que chegar lá no Planalto, bater na porta do ministro e falar: sai daí que agora eu não quero mais. Entendeu? Então, é complicado. Mas hoje, e cada vez renova mais, Carlos. Então, quem está chegando não está sabendo como é que foi construída essa história. Pois é, verdade. E como ele não consegue, ele volta com aquela mesma temática, né, que já foi superada. E aí compete a quem construiu atualizar quem está chegando. Daí que é importante também ter a velha guarda interagindo com a jovem guarda, né? Que eles se complementam, não são excludentes, no meu olhar, né? São complementares. Agora, é preciso que tenha elegância, educação, né? Algumas coisas. E hoje eu estou numa fase, né, que eu, durante minha vida toda, eu penso que eu me doava 100% para as pessoas que me cercavam. Tanto na família como na rua. Turma de futebol, jiu-jitsu, boxe, essas coisas, galera. Né? Mas hoje eu cheguei a um momento que eu entendo que não pode ser assim. Você se doar 100% para os outros, você acaba perdendo sua identidade. Então hoje eu guardo 10% só para mim. Não divido nem com minha mulher, nem com minhas filhas, nem com meus netos. É o tempo que eu tenho que ter para mim. Entende? E isso me dá muita serenidade, porque eu procurei resgatar alguns princípios, né? E o que eu tenho, se eu tenho carro, se eu tenho esse paletó, tem preço, não me interessa. Eu estou buscando os valores que eu construí e trago desde o berço. Então tá tranquilo, já estou minimalista mesmo. Então não tem problema, né, assim né? Então preservar as relações, né, os valores de um relacionamento humano é muito saudável, né? E eu estou muito feliz nesse momento, chegar aos 76 anos, estar aqui com vocês. Não podia ser diferente, porque vocês representam tudo aquilo que nos cerca no mundo contábil também. Então, Peião, eu vejo lá nas poucas publicações que você faz do Instagram, né? Eu vejo que você faz jiu-jitsu, né? Boxe. Boxe. Boxe, né? Boxe. Conta pra gente que experiência é essa que você inventou aí depois de tantos anos, né? Com 76 anos fazer boxe? Porque jiu-jitsu eu não aguento mais, porque o corpo não responde aquilo que o cérebro comanda. Mas o boxe ainda tem aquela parte da mobilidade e tal, então é mais aeróbico e mais adequado ao meu estado físico. Aí, o que eu vejo? São 3 princípios que eu trago dentro das artes marciais que eu pratiquei. O primeiro é conhecer a si próprio. Quem sou eu? Né? Então, eu vou descobrindo, cada década você muda. Você é outra pessoa, você não é o que você é. Há 10 anos atrás você mudou alguma coisa, 5 anos. Então, conhecer a si próprio. Às vezes a gente não consegue se conhecer e tem que buscar ajuda com um psicólogo, alguém que entenda da mente. Aí, como eu transporto isso para dentro da organização? Como é que você conhece a si próprio? Já tive clientes que se autoproclamavam OCIP, como se fosse Organização da Sociedade Civil de Interior, aquela 9790, e no estatuto ele colocava. Aí pegava o estatuto, mas cadê o certificado do Ministério da Justiça? Não tem, mas eu sou OCIP, etc. Então, como é que você conhece a si próprio no mundo das organizações?
pedindo ao cliente, deixa eu ver o teu ato constitutivo, teu estatuto, teu contrato social. Aí você vai identificando quem é o teu cliente. Então, primeiro, conhecer a si próprio. Segundo, sempre alerta, né? Você não vai sair com o celular na mão, que vem logo o amigo do alheio e puxa. Então, você tem, às vezes é melhor você recuar, entrar dentro de uma loja, falar lá dentro e depois volta numa emergência. Primeiro que eu já não ando nem com celular. Eu já não gosto disso. Então, no mundo das organizações, você tem que estar sempre alerta com prazos, cronogramas, etc. E o terceiro seria como interagir com o meio ambiente. Olha, eu já me conheço, estou alerta. Como é que eu vou interagir com o ambiente que me cerca no nosso mundo contábil ou no nosso mundo dos clientes? É exatamente saber como está a concorrente, não é? Como é que está o mercado, como é que eu posso criar estratégias de vendas. Porque hoje eu vejo uma migração da técnica contábil para o empreendedorismo. E o empreendedorismo pode estar dentro de você. Então você pode ter alguém, o intraempreendedorismo, é que ele vai empreender dentro da sua empresa, não é? Porque ele tem essas habilidades que a minha geração não desenvolveu muito. Desenvolveu mais a parte técnica, não é? E hoje a garotada está aí mesmo escalando e tal. Muito foco no enriquecimento material e alguns já preocupados em não só para si, mas também que a contabilidade transforme vidas, não é? Então já é uma função de uma mentalidade que está chegando e eu estou vendo dessa forma, Dani. Entendeu? Um momento muito bom que nós estamos vivendo. Acabou a pandemia, está entrando a inteligência artificial, chat GPT. Não podemos esquecer que estão chamando de Gepeto, porque é o que criou aquele boneco mentiroso que pensa que é gente. Então não esqueça que inteligência artificial é inteligência artificial. Ela é artificial. Então, de repente, não é bom fazer uma conciliação, um cheque. Você vai dar informações, mas não é o GPS, que é uma tecnologia espetacular, de vez em quando joga o carro dentro de uma favela. Né? Exatamente. Com consequências. Mas teve um caso agora, eu li na internet, um advogado foi fazer uma petição e ele jogou no chat GPT, pegou a informação, colocou no processo e mandou. E o juiz, quando foi, ele falou assim, não, tem uma coisa errada. Ele citou uma lei, ele falou assim, isso aqui não existe. Pelo menos eu não conheço. Aí foi na internet pesquisar, não existe. Então, quer dizer, o chat GPT deu uma informação errada para ele, né? A gente sempre, as palestras que eu tenho ido assistir, sempre a mesma orientação. Faça a pesquisa no chat GPT, mas certifique-se do que ele está te respondendo é verdadeiro. Para você não cometer uma gafe, né? Imagina você mandar uma informação que ela não é verdadeira. Né? Perigoso, então... Ainda mais para o juiz. Ainda mais para o juiz. E aí, na mesma hora, ele falou, negado, e essa lei não existe. Você imagina que vergonha, né? É um horror e as consequências disso você mexe com vida. Como nós temos lá no Conselho Regional de Contabilidade, uma das finalidades finalísticas é a fiscalização. Sim. E em algumas situações você tem que fazer a cassação do registro profissional de alguém, acabou ele ali. Isso aí. Entendeu? Das funções. Agora, o momento também do Conselho, do sistema contábil brasileiro, está muito bacana, porque iniciamos agora, mês passado, a escola de gestão, porque os conselhos de fiscalização profissional são autarquias, e é um nicho de mercado que os conselheiros são reciclados, mudam de 2 em 2 anos, 1 terço, 2 terços. Mas tudo vai para o Tribunal de Contas da União. Então tem que ter um monitoramento permanente para não criminalizar a gestão por não é nem má fé, é um descuido mesmo de hábitos de empresários, né, que fazem nas empresas deles o que pode, mas são limitações que não se aplicam numa autarquia. Não é? Principalmente aqueles constitucionais, moralidade, né? As questões da licitação, é tudo mais algemado. E às vezes o próprio representante, ele está no escritório, ele faz, está demorando, mas é prazo legal. Entendeu? Então essa
questão é muito interessante a gente abordar, né? Então, eu concordo com você, Peão. Realmente são questões que estão no dia a dia, né? A gente tem que estar acompanhando essas questões da tecnologia. Nós temos que ter muita atenção a isso, né? A gente não pode também confiar 100%, né? Naquilo que se pesquisa da tecnologia, como a Dani acabou de falar. Você consultou, produziu uma informação por ali, você agora vai na fonte oficial verificar se realmente aquela informação que foi produzida é uma informação fidedigna que você pode confiar quando você for transmitir ela para terceiros. Até para você consumir aquela informação, você tem que ter certeza da fonte. Se a gente produzir uma informação que não tem uma fonte legítima ou a informação é incoerente, por mais bela que ela seja, a gente pode estar induzindo alguém ao erro e conduzir aí para prejuízos e situações realmente bastante complicadas, né? Mas é esse mundo que nós estamos vivendo. E ele não recua mais. Não. A gente tem que entender, conviver com ele, tentar tirar proveito dessa oportunidade. Quanta coisa boa chegou com a tecnologia, mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que é ruim, porque o que é ruim também está junto ali, né? Informações falsas, inverídicas, que induzem pessoas ao erro, né? Mas em compensação, por outro lado, tem muita coisa boa. Quantas áreas, né, da tecnologia, a própria contabilidade, como ela se transformou nos últimos anos, né? Eu até estava falando com você um pouquinho antes, né? Eu lembro quando eu iniciei na contabilidade, eu cheguei a ver e escriturar livros manualmente, como livro Razão e livro Diário. Os livros fiscais de SS, tudo. Saída, entradas, né? Fichas de controle, aquelas fichas de controle de estoque que até a contabilidade usava, né? Para usar aqueles métodos PEPS, o EPS, média ponderada móvel e tudo mais. E aí ela foi evoluindo, né? Aí a gente subiu para um sistema em DOS, que não era integrado, era só contábil, era só departamento pessoal, mas não integrava. Eu tinha que fazer manualmente, naquelas impressoras matriciais, com aquele formulário contínuo. E eu lembro até que inicialmente tinha uma empresa grande aqui na Praça Mauá, chamada ADP. E a ADP vendia esse serviço, eles tinham vários computadores chamados mainframe, e ele colocava na sua empresa só um terminalzinho, e você só preenchia aquele terminal. Depois, para você pegar um relatório, um Razão, por exemplo, o diário, a gente tinha que se deslocar, mandar o contínuo sair lá da empresa da Tijuca e lá na Praça Mauá, eles imprimiam, só podia pegar no dia seguinte. Então, naquele dia, você não tinha como conciliar, porque você não tinha acesso ao relatório, que só podia pegar no dia seguinte. Ia lá pegar, a folha de pagamento era a mesma coisa. Até que a gente evoluiu para um sistema, né, que é um sistema em DOS. Tinha uma empresinha aqui do centro, foi uma das primeiras que a gente conseguiu comprar. Comprei o sistema na banca de jornal, instalei no escritório, num computadorzinho daquele 286, e aí a gente começou aquela era de digitar. Ainda assim, nós tínhamos lá uma máquina da datilografia com aquele carro grande, porque nós tínhamos que digitar a RE do Fundo de Garantia, que era uma folha de 132 colunas. Não sei se você lembra disso. Era a GR, que era a guia de recolhimento, e a RE, a relação de empregados. Já tinha e era tudo digitado. Digitar o PIS da pessoa, os dados, coisas. Não era isso? Pô, se você errasse aquilo ali, era um caos, porque a informação é errada, o cara não conseguia receber o FGTS depois e tal. E aquela guia paga, que a gente mandava tudo em malote para os clientes, depois tinha que digitar tudo no computador. E tinha um detalhe, antes de pagar a guia de FGTS, tinha que ir na Caixa Econômica Federal carimbar. Tinha um carimbo ainda. Só podia, a gente só mandava para o cliente com esse carimbo, porque quando ele fosse pagar, o caixa não aceitava se não tivesse esse carimbo. Olha, impressionante, né? A gente deixava um disquete daquele pequenininho com um recibo, ficava na caixa e a caixa assinava o nosso recibo. Esse recibo, ele era pequenininho, como se fosse desse tamaninho. A gente grampeava ele na RE, que era grandona. Mas a Dani está falando até de um processo já um pouco mais moderno. Moderno de quanto? 15 anos atrás? Eu, quando fazia, não existia disquete. Era as duas guias só.
uma desse tamanho, que era aquela folha grande, 132 colunas, e a menorzinha, que era uma guia que você tinha que preencher datilografando, né? E agora, eu só não recordo se essa guia também tinha carimbo, porque não tinha disquete naquela A gente época. carimbava com carimbo de CNPJ da empresa e do lado era um carimbinho menor que era da Caixa Econômica Federal. Aí ele carimbava a data que ele recebeu. Tinha, Entendeu? Aí a Caixa Econômica, o que ela fazia com isso, eu não sei. Ficava lá. Quanto papel nós não produzimos naquela época. Esse negócio de protocolo é muito sério, porque dava um ruído, entregou ou não entregou, principalmente quando tinha aqueles livros de protocolo, que assinava sem ia conferir tudo que está ali naquele, depara, uns envelopes que tinha até um barbante, Isso. Enfim, mas é evolução, não tem jeito, não tem como reverter esse quadro. Vai modificando, então eu acho que hoje o mundo tá melhor. Eu gosto mais de viver hoje do que eu não sou saudosista assim, porque No meu tempo. no meu tempo é hoje. Eu já estou naquela fase que eu somo 7 dias, faço uma semana, somo 4 semanas, faço um mês, somo 12 meses, faço um ano, e assim eu vou vivendo de ano em ano. Cheguei aos 76, não sei onde eu vou parar. Então, eu sou contador de dias hoje, mas embora tenha a minha atividade profissional, que é fazer a conformidade, eu estou muito animado com essa fase do sistema contábil brasileiro, né? O olhar que eles têm hoje também é muito animador para mim. Então, eu não... Às vezes, brincando assim, lembranças, a gente faz uma hipnose regressiva, mas não, eu gosto de hoje. Eu gosto de hoje daqui para frente. Então, peão, tudo passou muito rápido, né? Passou. Muito rápido. Mas você com 30 anos, não passou nada. Eu com 76 passei muito mais. Então, eu ainda tenho a memória saudável. Agora, o corpo não aguenta algumas coisas. Com né? certeza. Não aguento. Mas eu tenho boas lembranças, mas sem saudade. Eu acho que hoje é tão legal, né? Eu nunca sabia o que era viver sem netos. Hoje eu tenho 4, então é outro tipo de perspectiva, é outro olhar, né? Eu, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, já tinha sido conselheiro em outro estado há 20 e poucos anos atrás. Então, vice-presidente é um cargo bom, é legal. Você está aposentado, se relacionando, estudando muito. É muito tranquilo. Mantém a mente ativa, Mantém, o corpo também. mantém. Aí conhece muitas pessoas, muitos lugares, né? Escuta histórias. Isso é muito legal, né? Muito bom é quando eu vou. Peyon já é um nome pouco comum. Sim, então às vezes. Só conheço você. Né? Eu vejo, vou em alguns lugares que as pessoas me reencontram. Eu fui teu aluno há 20 anos atrás e tal. Isso é legal, né? O teu sucesso é a minha recompensa. Entendeu? Com certeza. Então, né? É gratificante, né? Eu fui professor da Universidade Federal de Pernambuco, eu fiz concurso lá. Aí tem aquelas fases que às vezes a gente fica assim, aí chuta o balde, aí começa tudo de novo, aí constrói e tal. Aí eu voltei para o Rio, escrevi um livro também. O livro, na época, dá muita exposição, porque aqueles cursos de educação continuada e tal. Eu, durante o momento que eu fiquei fora do emprego formal, assim como autônomo, ou mesmo como sócio de escritório de contabilidade, eu nunca pensei, eu não imaginava o potencial da contabilidade para abrir portas. Não imaginava. Eu fui empreteco, fiz no empreteco, eu fui instrutor do Sebrae, professor, sempre estudando e contabilidade. Às vezes eu escuto assim, porque a contabilidade mudou minha vida e tal, mas eu vivi um momento assim muito interessante. Eu não digo que mudou, porque eu já era o que sou, mas do ponto de vista de contabilidade, mudou foram as ferramentas e tal. Mas eu rodava aquele interior todo de Pernambuco como instrutor do Sebrae, não era consultor, era instrutor, né? Aqui no Rio de Janeiro, rodei esse interior todo aí como cursos da educação continuada, do desenvolvimento profissional, cursos rápidos de curta duração, era terceiro setor, que tem. Agora, como eu iniciei esse negócio terceiro, está consolidado.
né? Tá aí o Tranquilino, o Luiz Tranquilino, que é o coordenador que está me sucedendo. Porque minha mulher é assistente social e ela estudava lá em Pernambuco, na PUC, né? Que é ali na Sim. Rua do Príncipe. Então ela visitava as comunidades e em algum momento eu vi alguma coisa de contabilidade, mais ou menos, e não me lembro o ano. Logo que teve a 6.404, foi 76, né? Eu já estava lá, eu fui para lá, mas eles estavam usando nas chamadas ONGs, né, a societária, a 6.404, quando teria outro tipo de contabilidade. Hoje tem as normas brasileiras, etc. Aí quando eu cheguei aqui, fui no Conselho de Contabilidade, retornando já para morar, não era médico nem engenheiro, então eu procurei o Conselho de Contabilidade para fazer uma procura. O que você sabe fazer? Não, tem um curso aí de ONG, eu chamava ONG, né? ONG. Então bota aí no programa na grade, aí foi um sucesso, explorou. Aí veio o livro também na sequência, também ajudou bastante, eu chegar no Rio, não é? E depois então o magistério mesmo, né? Como professor e dando também, fazendo palestras, essas coisas assim, mas sempre com aquela disciplina. Eu era o primeiro a chegar em sala, 8h30. É bom quando você vai para o... Ô Dani, quando você chega assim na sala de aula, primeiro é não mentir. O aluno sabe se o professor está sabendo mesmo o que fala ou não, ele percebe. A segunda coisa é, olha, vamos estabelecer logo as bases do nosso relacionamento, que vão começar agora, durante o semestre, durante o ano. A banda toca assim, tem o planejamento pedagógico, eu tenho que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, marco o calendário de prova, etc. Né? E vamos fazer isso que é o que está. Então, quando o horário começa e tal, quando você estabelece as bases do relacionamento desde o começo, as pessoas já sabem como a banda toca. Né? Então não adianta o cliente ou o aluno chegar depois, mas tal. O que for possível flexibilizar, a gente vai flexibilizar. Né? Mas o que não for possível, porque eu tenho que prestar conta ao coordenador. Né? Porque se faz para um, não faz para outro, porque sempre tem aquele aluno que minha sala na época eram 40, 50, 60 alunos. Hoje é difícil montar uma sala de 50 alunos presencial. É difícil. Né? E você os alunos te ensinam muito a aprender a decifrar pessoas através de microexpressão comportamental. O corpo fala, né? E aí, na realidade, eu era o maior beneficiado das aulas, porque estava sempre estudando a matéria. Chegou um ponto que eu já sabia o que eles iam perguntar e já incluía na apresentação, entendeu? Porque era custo, principalmente, direto, indireto. Você já sabe o que eles vão, né? Aquele programa da faculdade. Mas isso assim, olha, isso eu não sei. Mas você pode procurar uma outra pessoa, eu apontava o caminho, até porque isso não está no nosso programa. Se tivesse no nosso programa, eu teria a obrigação de saber. Mas, né, não dá. E aluno querendo meio ponto, 2 pontos, me deixou aquele negócio todo. Dói, mas tá lá. Entendeu? Então são experiências, mundo de vivências, assim que a gente traz com a gente. Né? Eu tenho esse olhar. Então, assim, falando nessa parte de faculdade, estudo, né? Você comentou aí sobre os cursos de contabilidade, né? Hoje é difícil fechar uma turma, né, presencial de 50 alunos, né? Queria que você falasse um pouco, a gente falou um pouco sobre a juventude, né? Falar um pouco para essa juventude que está chegando, que ainda não pensou no que vai fazer, né? Por que fazer contabilidade, ciências contábeis, né? Abrir a mente desse público jovem que está indeciso no que vai fazer do seu futuro. Eu penso, por exemplo, a contabilidade é muito divertida, porque ela é um eixo. Ela é um eixo que vai te abrir para várias opções, não é? Então, hoje, estamos com um conceito de multidisciplinariedade como estratégia de negócio. A contabilidade, ela cabe em tudo, porque através da contabilidade você vai conhecer o patrimônio do seu cliente,
você vai conhecer a necessidade dele, se ele quer comprar um carro, se ele quer fazer um seguro, se ele quer fazer um imóvel. Então, o jovem, principalmente, que trabalhar em cima desse eixo, pode também complementar, faz um curso de corretor de seguro, vai ali no Cresce, faz um curso de corretor de imóveis, ainda que não vá praticar, mas você mesmo vai abrir a sua ramificação de negócios, cria um grupo, não é? Como nós temos exemplos aí. E então eu acho que tá jovem, estuda mais um pouco, vai pegar o Cresce, como é a Cresce de imóveis, né? Eles são parceiros novos. O Funenseg, não é? Funenseg, isso. O teu cliente vai querer fazer o seguro do carro, do imóvel, você mesmo faz, não precisa repassar. Né? Pode treinar também, porque o Sebrae é muito bom. Quando eu fiz Empreteco, eles treinam o instrutor, não é? Dentro daquela, até ensinam a se vestir, não é? Fazer apresentação pessoal, né? Combinação de cores, tal, não é? Na época que eu fiz, tinha isso, chega antes, tal, como colocar a sala em U, ou escolinha e tal. O programa é esse, eu não era consultor, repito, eu era instrutor. Então, cumpri aquilo. O Sebrae, para mim, é espetacular. O Sebrae, né? Eu fui aluno do Empretec. Empreteco, né? Lá atrás, há mais de 20 anos também. Eu acho até que foi antes de estudar com você, Peon. Eu acho que um aluno que estudou comigo foi, acho que era Gutenberg, que foi presidente do SESCOM. Lindberg. Contador, olhos azuis, já era um senhor já, inclusive. Eu nunca mais o vi. E nós estudamos junto, inclusive, numa das primeiras turmas que o Sebrae no Rio de Janeiro. Ele foi presidente do SESCOM depois. Agora, você falou um negócio engraçado. Acho que hoje mudou, não sei como é. Mas quando eu fiz, eram 9 dias de imersão no hotel. Você engordava 10 quilos. Né? Não sei se você se lembra. Não, nós já não ficamos em imersão. Não sei se foi antes ou depois. Né? Inclusive, na época, o próprio CRC, ele incentivava, eu não sei se tinha um incentivo financeiro, para quem era do CRC ou registrado, tinha um desconto. O próprio curso que você ministrou, que a gente fez, eu lembro que a Prefeitura do Rio exigia o curso, né? Espetacular essa tua lembrança. Exigia para o contador, para fazer contabilidade de uma instituição sem fins lucrativos que recebesse recursos da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele tinha que ter passado pelo curso do Peon. Exatamente, era isso. Por quê? Nós estávamos trazendo para cá, praticamente, entre aspas, a validação da contabilidade aplicada a entidade sem fim lucrativo, que é, como eu disse, 604, etc. Então, teve um convênio no CRC com a prefeitura, que, olha, o dinheiro da prefeitura só vai para a ONG, na época chamava ONG, que é um nome jornalístico assim, mas... Sim. Bom, então, se o profissional da contabilidade que assina o balanço da ONG tenha feito o curso de capacitação do CRC. Eu lembro que até um tempo atrás, eu tenho isso guardado em algum lugar, que era o Diário Oficial, com os nossos nomes, inclusive. Isso é muito bom. Mas evolui muito. E foram dois cursos que nós fizemos. Eu tinha capacitação número 1 e número 2. Porque eu acho que era OAS e OCIP. OAS, Organização Social, OCIP. Você dava 2 cursos na época, se não me engano, que fazia esse conjunto de instituições. Porque a legislação não estava tão clara como é hoje. Né? Então, esse é o primeiro ponto que gerava muito debate, insegurança mesmo. E depois, por exemplo, hoje, você tinha o SEBAS só com aquele negócio. Hoje você tem SEBAS, Educação, Saúde, Assistência Social, e classificar corretamente essas siglas, né? Porque antigamente chamava filantropia, certificado de entidade de filantropia. Isso. E entenderam que é diferente de beneficente, tanto que o nome hoje é certificado de entidade beneficente, porque beneficente é quando você faz o bem, mas pode receber de quem não pode pagar. Então você é beneficente. Filantropia não, você dá sem esperar retorno, né? Você entrega. E tinha muito mico lá nos clientes com a questão das doações. Era um risco.
Porque a doação é um contrato social. Você tem que fazer um contrato doando e a pessoa aceitando, Sim. porque pode não aceitar. E isso gerou muita confusão em termos de alguém... Por exemplo, uma situação interessante aqui. Poderia algum rapaz, assim, envolvidos com situações indesejáveis, querer dar alguma doação para uma ONG de alguma comunidade e de se desfazendo de alguma coisa da casa dele. Sim. E depois a polícia corre atrás. Como é que tu recebeu e por quê? Aí vai na ONG, né? A ONG quer... Então, é a mesma coisa serviço voluntário. Não, o cara é aqui, está comigo e tal, a lei 9.000 e pouco você vai, então não, mas eu estou trabalhando com ele há 10 anos, mas nunca quis assinar minha carteira. Não, mas peraí, eu estou aqui com a lei de serviço voluntário. Então não gera vínculo empregatício, você assinou. Porque e tinha uma situação curiosa, um vovô que tem um neto numa creche da comunidade, era, por exemplo, especialista em, como é que chama? Manutenção de ar-condicionado. Exatamente. Manutenção de ar-condicionado, se aposentou e o neto dele está lá na comunidade, tem ar-condicionado, ele vai lá e faz a revisão, manutenção, 2, 3 vezes por semana, mas bota lá, ou seja, é um trabalho que não tem remuneração, mas é um trabalho técnico e é feito com regularidade, entendeu? Para descaracterizar vínculo empregatício, esses cuidados a gente tem que ter e orientar o cliente mesmo, né? Porque senão acaba na justiça. Acaba na justiça. Enquanto estão em lua de mel, tá bom. Mas depois, alguns conseguem seguir a vida, outros não conseguem, né? É aí entra em litígio, a questão de trabalhista, etc. e outros. Né? Mais alguma coisa a perguntar? Não, o que ele falou agora, a sacada é Muito bacana, né? Para quem trabalha com empresas do terceiro setor, ter esse tipo de atenção, esse tipo de cuidado, para ser, inclusive, no Estatuto Social, fazer, né, constar a possibilidade de receber doação, de como que realmente vai funcionar, para que essas receitas tenham previsão, né, legal, em documentos, que você realmente recebe aquele recurso. Do contrário, eu não tenho previsão de receber no meu estatuto doação. Se eu receber uma doação, a princípio, se não tiver registrado isso, o fisco entende que é um recurso tributável. Exatamente. Então, como é que eu faço, né? Exatamente. Então tem todo esse cuidado aí, excelente. Sei que o professor Peon como a gente aprende, né? É uma enciclopédia viva. Mas isso é do dia a dia. Né? Mas você imagina quantos contadores vão escutar você falar e falando, caramba, eu nunca me atentei para isso. Isso vai acontecer com certeza. E ler o Estatuto Social, conhecer a si próprio, esse é o fundamental. É isso aí. Depois procura um psicólogo ou um contador, vai ajudar você. A nossa vida de contador, realmente, de contabilidade, quem contrata o nosso serviço não tem ideia do que nós temos que fazer para conseguir atender aquele contribuinte. O alcance. É uma coisa assim, fora do comum, né? E tem uma outra coisa que eu vejo que é um sacrifício grande, que deveria ser repensado, né? Eu não vejo isso em outras profissões, é a quantidade de obrigações que o próprio fisco cria e coloca nos ombros do contador. Você tem que resolver. Alguns, é uma coisa absurda de obrigações que se tem que entregar. E não param de criar outras obrigações, todas passivas de penalidade, caso não se entregue no prazo. É uma coisa surreal. Eu acho que é um excesso de burocracia, pesada demais, é o custo do Brasil, e isso vem achatando demais as empresas de contabilidade. A empresa de contabilidade, além de atender todas essas... Você imagina que as empresas de assessoria contábil resolvam fazer por 90 dias uma greve e não entregar uma declaração nem gerar guia de tributo? O país explode. Vamos pensar? Funcionário público fica sem receber. Fica. Fornecedor, todo mundo. Então o governo ele precisa repensar a quantidade de obrigações acessórias que eles imputam, não é ao empresário, isso é ao contador, porque é isso que ele faz. E ele tem informações duplicadas em várias declarações separadas, diferentes com a mesma informação. Não faz sentido uma coisa como essa. Primeiro eu informo quanto o cliente faturou. Aí Quanto gera as guias, né?
Depois que eu gero as guias, eu digo para o fisco quanto ele vai pagar. Depois eu digo quando ele pagou. Você quer ver um absurdo, Não precisava de nada disso. que tem acontecido agora, né? O governo mudou as suas estratégias novamente. E aí é o seguinte, você não tem restrição nenhuma na Receita Federal, tá limpinho. Aí o seu contador gera hoje, dia 28, né? 28. As guias de INSS que você vai pagar lá no dia 20 do mês que vem. Já entra restrição no seu cadastro da Receita Federal, porque você tem guia que você não pagou. Mas essas guias nem venceram ainda. Impressionante. A vencer. A vencer. Bem escrito na situação fiscal, bem escrito. A vencer. E aí a certidão já não é uma certidão negativa. Não. Positivo, É um perfeito e absurdo. negativo. Então é um absurdo isso. Quem vai te contratar, que solicita aquela certidão? Você está devendo tributo. O que é isso aqui? Então é um desconforto, né? Cria-se um ambiente de desconfiança para quem vai contratar o seu negócio. Então o volume de trabalho é muito grande. E aí eu continuo. Isso a gente escuta há séculos. Eu não vou dizer séculos mesmo, né? Mas há anos. Que é o seguinte: o contador. Ele acaba deixando de assessorar o seu cliente como deveria, com estratégia, com balanço, análise de alavancagem patrimonial e tudo mais, porque ele está gastando lá 80% do tempo dele entregando declarações e preparando informações para encaminhar para a Receita Federal do Brasil, ou para o município ou para o Estado. É horrível. Eu penso que, por exemplo, essa questão acaba sendo a empresa contábil, eu não chamo mais escritório de contabilidade, organização contábil, até né, empresas contábeis, sendo um puxadinho dos órgãos públicos. Acaba, não é? Então, a contrapartida deveria ser a isenção de tributo dos profissionais da contabilidade que tem esse tipo de trabalho. Ou que desse algum tipo de incentivo, alguma coisa de volta, porque é uma coisa fora do comum. Eu acho que deveria ser imunidade mesmo. Isso. Ainda tem um outro detalhe, né? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu já tomei conhecimento que em alguns países, num determinado mês do ano, suspendem-se as declarações para que aquele contador possa tirar as suas férias. Nós não conseguimos fazer isso aqui. Pra você ter uma ideia, agora eu tenho que falar sobre o meu caso pessoal, né? Eu levei aí durante uns 2 anos e meio fazendo terapia para conseguir tirar férias. Fiz terapia para tirar férias, porque até então minha preocupação com o escritório era tão grande, como é que eu vou ficar um mês fora? Apesar que a gente nunca ficou um mês, né? Nunca ficou. O máximo que a gente tirou foi 22 dias. Mesmo assim, vai passando o 15º, eu já estou entrando em pânico ali. Jesus. E detalhe, trabalha-se com celular. Mesmo nas férias, não dá para desligar. Não dá. Não tem como. Você está lá, tem equipe toda aqui, tem excelentes profissionais, mas tem coisa que, infelizmente, como nós somos os cabeças do escritório, né? O CEO e a nossa diretora da área de RH, contábil, nossa conselheira do CRC, diretora do SESCOM, aqui a Dani também, ela também é muito envolvida com a empresa e ficamos ambos também prestando serviço ao escritório e ao cliente online. Não dá para desligar. Então, até assim, você vê uma coisa terrível. E aqui o contador brasileiro, ele realmente passa um sufoco muito grande. São sistemas criados, situações criadas, planejamentos que nós não somos convidados pelo ente público para participar daquela tomada de decisão, para ser escutados. Agora sim, a gente tem visto, principalmente o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, que tomou uma postura muito bacana desde a época da pandemia, onde realmente houve um grande diferencial. Não só o Rafael, parabenizo lá o Samir também, porque realmente o CRC fez um trabalho incrível naquele momento de crise. E aí vem o Rafael também, que é extraordinário, é um jovem profissional que a gente tem um carinho muito grande, um cara muito humilde, sensível, bom de se lidar. E a gente vê o Conselho Regional de Contabilidade, ele passou a ser uma instituição onde o contador realmente agora ele tem voz. Porque antes também não tinha, né? Eu olhava quando há mais tempo, aluno, e depois para o Conselho Regional de Contabilidade, eu disse, o Conselho Regional de Contabilidade tem o contador da Petrobras, do Banco do Brasil, do Banco Central. Orgânico. Você não conseguia chegar no Conselho Regional de Contabilidade. Ele não era para o empresário de contabilidade, era muito difícil a gente enxergar assim, luz no fim do túnel para que a gente tivesse voz, né? E hoje a gente tem.
E eu fico também muito feliz por estar participando nesse momento do CRC, pelo menos dando apoio, com a Dani aqui, né? Realmente muito envolvida com todas as ações do Conselho Regional de Contabilidade, você, Peyron, que eu acho que foi assim de uma sabedoria muito grande do presidente, dos outros conselheiros, né? Manter vocês lá como experiência, né? Se eu quero consultar alguém, eu tenho lá o Peyron para consultar, eu tenho outros contadores de gerações que criaram essa instituição, que realmente deram voz e nome à contabilidade, não só do Rio de Janeiro, né? Como do Brasil também. Eu vejo que está avançando mesmo. Não é? Eu me lembro dessa época de primeiro semestre, nós não podíamos, mesmo orgânico, não podia nem tirar férias em janeiro, fevereiro, porque tinha que fechar balanço, não só em organização contábil, mas os profissionais de contabilidade orgânicos. Né? Aí, de modo que eu enxergo como você também. E eu vejo que não só o sistema, aliás, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Conselho Regional de Contabilidade, questão 27, estão muito afinados com o Conselho Federal de Contabilidade, o FENACOM, essa frente parlamentar, para reivindicar essas questões em Brasília, como nós aqui também no Rio de Janeiro, não só a política classista, mas aqueles termos que se firmam para até pegar um tratamento diferenciado dentro do órgão público, para que o profissional da contabilidade possa ir lá, eu estou trazendo dinheiro, prefeito, me atende, deixa do que ficar esperando na... Né? Então, essa visão são 92 municípios, eles também estão atentos a essa importância que eles precisam ficar atentos realmente aos contadores. Com certeza, né? Com certeza. Precisam mesmo. Mas assim, a gente está chegando já no final, né, da nossa gravação. E, Peyron, querido, mais uma vez eu quero te agradecer muito por hoje ser seu aniversário e você estar aqui dividindo o seu dia com a gente, por você ter contado sua história, né? É sempre bom ouvir você sempre tem coisas para contar pra gente. Quero te agradecer muito, tá? Tá, eu me sinto honrado, porque não sei se nós falamos aqui, não me lembro, mas vocês estão casados porque eu casei você. Foi. Não chegamos a falar isso aqui, não? Não, vamos falar, vamos contar. Então não é a minha vida, é a vida de vocês, né? Porque que a gente foi fazer o seu curso, né, de ONG, né? Foi. E um dia você perguntou, vocês estão namorando? Aí eu falei, não. Aí você... vocês vão namorar e vão casar. Eita, filho. Pode anotar aí que eu estou falando que vocês vão casar. E falou que é seu padrinho. E eu vou ser o padrinho desse casamento. E foi. Você abençoou. A gente nem era namorado ainda. Tinha trocado nem o primeiro beijinho ainda. Era só colega de turma. Ele me ensinava matéria, né? Esperto ele, né, Peyron? Já tava Já tava E o Peyron percebeu. Foi isso. A percepção do fato do professor... Viu? Que olha Você vê, ele estava lá dando aula, mas prestando atenção no aluno e na aluninha lá atrás, aquela coisa toda. E aí foi assim, a gente tá junto quase que 18 anos. Que bom, né? É verdade. A gente começou lá atrás na sua aula. Se Deus quiser, tudo vai continuar direitinho. Graças a Deus. E ter casado com a Dani pra mim foi uma felicidade muito grande, principalmente até porque ela é contadora também, então a gente consegue falar a mesma língua o tempo todo, né? Porque acho que é difícil as pessoas dizem assim, mas se fosse de outra profissão seria legal, porque você ia enriquecer. Eu falei, olha, poderia ser, mas eu acho que, no meu caso, dá muito certo, porque a gente tem, assim, um modo de pensar muito parecido, a gente quer coisas iguais, a gente está sempre planejando junto o que a gente quer conquistar, o que a gente quer fazer, onde nós vamos chegar, não só para o trabalho, como para a família, filhos e tudo mais. Então, realmente, foi uma coisa incrível que aconteceu na minha vida. Agradeço sempre ao grande arquiteto do universo, né, ao Criador, por ele ter abençoado a minha vida. Eu realmente mudei muito depois que eu casei com a Dani também. Eu passei a ser outra pessoa, né? Eu era mais ansioso, muito agitado. E eu comecei a trabalhar isso na minha mente, trabalhar no dia a dia. O relacionamento me ajudou bastante.
E eu acho que a serenidade e a maturidade veio junto com esse relacionamento. É verdade. E acho que com isso a gente tem, inclusive, ajudado outras pessoas, né? Veja aqui as oportunidades, né? Que a gente gera de trabalho e de crescimento, e é uma coisa muito bacana mesmo. E trazer você aqui para nós, realmente, principalmente num dia como hoje, dia do seu aniversário, realmente é uma coisa muito bacana, abençoada, na verdade. É mesmo, eu que agradeço. E eu tenho certeza de que as oportunidades que vocês criam para terceiros está sendo recompensado por alguma luz aí, que eu não sei dizer qual, porque eu não sei qual. Mas é muito importante a gente chegar a um ponto da vida, poder se desprender de algumas, sei lá, coisas materiais que são importantes até um limite. Sim. Aí depois já não agrega, entendeu? Mas às vezes tem gente que não percebe isso, ou tem gente que quer ser o propósito da pessoa que vai determinar a conduta dela. Então, agora podem mudar, né? Eu estou muito satisfeito com esse momento, né, de compartilhar nossa classe e vamos em frente, né? Bora. Estaremos juntos. Então, Peon, um beijo para você, muito obrigado, Dani. Obrigado por ter me convidado aqui para participar desse podcast. Eu que agradeço. Com você e com o nosso amigo e professor Peon. Obrigada, querido. Pessoal, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Pod Dani, agradecendo a vocês a participação e qualquer dúvida que vocês tenham, coloca as perguntas aqui que o Peon vai responder com muito carinho, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente.